Hoje é 7 de junho de 2020. Eu vos saúdo com a paz do Senhor, amém? Hoje nós iremos ministrar a lição dos jovens, que tem como título As lutas dos hebreus no tempo da conquista. O texto do dia: pois não conquistaram a terra pela sua espada, nem o seu braço os salvou, e sim a sua destra e o teu braço, e a luz da tua face, portanto te agradaste deles. Salmo 44, versículo 3. Nós podemos compreender que a conquista de todo aquele território, de todas aquelas cidades, ela não veio da força dos braços dos hebreus, e sim pela força do braço do Senhor, que agiu, que operou e que concedeu vitória ao seu povo. Síntese: é Deus quem nos concede a vitória. É Ele quem nos livra das mãos dos nossos inimigos. Aqui, no contexto dos quais nós iremos lecionar neste dia, nós iremos perceber que os exércitos, na realidade, eles eram muito numerosos, muito poderosos. Do ponto de vista humano, imbatíveis, com seus carros preparados, com muitos cavalos, com muitos soldados. Mas maior é o que está conosco do que o que está com eles. Por quê? Porque quem concede vitória é o Senhor, nosso Deus. Os objetivos dessa lição são explicar como foi a conquista dos reinos do sul de Canaã e quais os milagres contemplados, expor como foi a conquista dos reinos do norte de Canaã e quais as circunstâncias dessa longa guerra. Conscientizar de que a conquista da terra prometida foi um milagre de Deus. Meus amados irmãos, o texto bíblico, Josué, capítulo 10, dos versículos 6 ao 8 e dos versículos 12 ao 14. Enviaram, pois, os homens de Gibeão a Josué ao arraial de Gilgal, dizendo: não retires as tuas mãos de teus servos, sobe apressadamente a nós, e livra-nos, e ajuda-nos, porquanto todos os reis dos amorreus que habitam na montanha se ajuntaram contra nós. Então subiu Josué de Gilgal, ele e toda a gente de guerra com ele, todos valentes e valorosos. E o Senhor disse a Josué: não os temais, porque os tenho dado na tua mão. Nenhum deles parará diante de ti. E Josué lhes sobreveio de repente, porque toda a noite veio subindo desde Gilgal. Então Josué falou ao Senhor, no dia em que o Senhor deu os amorreus na mão dos filhos de Israel, e disse aos olhos dos israelitas: Sol, detente em Gibeão, e tu, lua, no vale de Aijalon. E o sol se deteve, e a lua parou, até que o povo se vingou de seus inimigos. Isso não está escrito no livro do reto? O sol, pois, se deteve no meio do céu e não se apressou a pôr-se, quase um dia inteiro. E não houve dia semelhante a este, nem antes, nem depois dele, ouvindo o Senhor, assim, a voz de um homem, porque o Senhor pelejava por Israel, e tornou-se Josué e todo Israel com ele ao arraial a Gilgal. Que texto maravilhoso! Um texto que vem para renovar a nossa fé,
a nossa confiança no Senhor, diante das grandes batalhas da vida, das grandes guerras que cada um de nós temos enfrentado. Basta nós darmos uma olhada para o livro de Josué, em especial capítulo 10, 11 e 12. Que vitória gloriosa, onde o próprio Deus ele agiu de uma maneira sobrenatural para conceder vitória ao seu povo. Como temos falado, a introdução, nos capítulos 10, 11 e 12 do livro de Josué, que estudaremos nessa lição, são narradas as conquistas das cidades do sul e do norte da terra de Canaã. No capítulo 12, o autor ele vai dar um resumo. Na realidade, no capítulo 11, a partir do versículo 16, até o capítulo 12, o final dele. Um resumo de todas aqueles reis, aqueles reinos que foram derrotados pelo poder de Deus sobre a liderança de Josué. Meus amados irmãos, o que nós podemos aprender nesta introdução? É que é possível termos vitória diante das grandes batalhas da vida, mesmo que elas pareçam invencíveis, mesmo que não vejamos possibilidades em nós mesmos para vencermos, para conquistarmos. O Senhor é maravilhoso. E se a gente acompanhar, se você tem acompanhado essas lições, você vai ver que deve ter observado que em cada cidade Deus agiu de maneira diferente. Em Jericó os muros vieram abaixo. Na cidade de Ai, ele fez uma estratégia para que parte do povo fugisse. E quando o povo saiu de dentro de Ai, outra parte invadiu a cidade e a queimou. Os gibeonitas olharam para o povo de Israel e os viram invencíveis e assim resolveram fazer uma aliança com o povo de Deus. Mas quando chegamos aqui no capítulo 10, 11, 12, a gente vai ver Deus agindo com o seu poder, com a sua glória. A gente vai ver Deus falando com Josué, renovando a sua fé. Aleluia! Louvado seja o nome do Senhor. Primeiro ponto, os reinos do sul, que é no capítulo 10. Tem 3 tópicos. Os inimigos do sul. Segundo tópico, Deus luta por Israel. E o terceiro tópico, homens maus. Primeiro tópico, os inimigos do sul. A notícia das vitórias de Israel chega àqueles reis. E eles, na realidade, se revoltaram por causa da aliança que os gibeonitas fizeram com o povo de Israel. Então, um daqueles reis, revoltado, indignado, irado, que o nome dele é Adonisedeque, rei de Jerusalém, ele se une com os outros reis das outras cidades e sitiam, eles cercam os gibeonitas. Nós sabemos que os gibeonitas, eles eram formados por 4 cidades, que era Gibeon, Quefira, Beerote e Kiriat Jearim. Então aqueles reis, com o seu exército tão poderoso, eles cercam os gibeonitas. E assim, seria impossível os gibeonitas vencerem aqueles reis. Mas de repente, como os gibeonitas haviam feito uma aliança com o povo de Israel, aceitado o Deus de Israel como seu Deus, como seu Senhor, e agora eles seriam servos, lembram? Rachadores de lenha e tiradores de água. Então, o rei não, que ele na realidade eram anciãos. Os anciãos, eles convocam uma assembleia e eles decidem que precisava pedir socorro a Josué.
Então, de repente, um mensageiro sai dali, de dentro da cidade, passa entre todo o exército inimigo, chega a Gilgal, ao lugar onde estava Josué, com todo o povo de Israel, com todo o povo de Deus, conta a notícia, e o que aconteceu? Josué, imediatamente, ele foi em direção a Gibeão, aos gibeonitas, para socorrer. Se nós pararmos para analisarmos, foi uma grande injustiça aqueles reis se levantarem contra os gibeonitas, mas nós entendemos que o nosso Deus é um Deus de justiça e que estava trazendo a recompensa devida aos históricos atos de impiedade daqueles povos, daquelas nações. Aqueles homens precisavam pagar por seus erros, por suas transgressões. Se nós olharmos assim, sem muita profundidade, o leitor pode ficar até revoltado. Como pode o povo de Israel, o povo de Deus, invadir várias nações, vários reinos, matar vários reis, homens, mulheres e crianças? O que justificaria o povo escolhido de Deus tomar posse, massacrando toda a população e tomando posse das suas riquezas? Por que eles não foram enviados a Canaã como evangelistas ao invés de carrascos? Essa é uma pergunta que muitas vezes nós somos inclinados a fazer no livro de Josué, diante de tanta dor, diante de tanta angústia, diante de tanto massacre. Nós precisamos entender as várias razões porque tudo isso aconteceu. Em primeiro lugar, tudo isso aconteceu porque naquelas cidades reinos, podemos dizer assim, havia uma degradante religião ali em Canaã. Havia uma religião, um panteão, como nós já temos falado, onde tinha o El, que era o deus principal, havia Baal, Astarote, Azera, onde havia muita sensualidade. Tanto que aquelas deusas, elas eram enroladas em serpentes. Havia muita sensualidade nos seus cultos. Em segundo lugar, a cultura de Canaã era uma cultura completamente corrompida. Por que era uma cultura corrompida? Porque havia ali uma verdadeira adoração demoníaca ao sexo, aos ídolos de guerra. A sociedade ela era voltada à imoralidade, à violência, ao ódio, à destruição. Havia crianças eram queimadas vivas em Canaã, em oferecimento aos seus deuses. Em terceiro lugar, a admoestação e paciência de Deus. O texto declara muitas vezes que o Senhor era o verdadeiro dono da terra de Canaã e podia dá-la e negá-la a quem quisesse. Ei, meu irmão, do Senhor é a terra e toda a sua plenitude. Você lembra que em Gênesis, Deus deu aquela terra a Abraão e a sua descendência. Ali depois que Ló se apartou dele, Deus mandou ele percorrer todo aquele lugar que seria dele. Em quarto lugar, nós podemos entender, para compreendermos estes fatos, que Israel foi comissionado pelo Senhor. Israel não foi designado para ser apenas uma organização religiosa, mas um governo civil com obrigações da aliança perante o Senhor. Então, Israel foi usado pelo Senhor para punir todas aquelas cidades. Afinal de contas, quando Deus falara com Abraão, o Senhor já havia anunciado
que esperaria a medida da iniquidade ser cheia. E a medida foi cheia. O Senhor não podia mais tolerar tanta iniquidade, tanta maldade, tanto pecado. Em quinto lugar, promessas da aliança feita por Deus, como já falamos. Conforme o Senhor declarou a Abraão e a Israel, a ocupação final da Palestina por toda Israel se estenderá desde o Egito até o Eufrates. Antes desta futura ocupação final, entretanto, o Senhor novamente limpará a terra da vil idolatria e brutalidade introduzida por um sistema religioso inspirado por Satanás. Isso está registrado em Apocalipse, no capítulo 4, e vai até o capítulo 19, versículo 15. O nosso Deus é um Deus santo, o nosso Deus é um Deus justo, o nosso Deus é um Deus misericordioso, o nosso Deus é um Deus de amor, o nosso Deus é um Deus justo. Aqui no segundo tópico, Deus luta por Israel. A guerra em defesa dos gibeonitas foi algo marcante para todas as gerações. No primeiro momento, Deus animou a Josué. Meus irmãos, Deus sabia que quando Josué visse o tamanho do exército que estava sitiando os gibeonitas, ele ia temer, ele iria se desesperar. Mas a palavra de Deus foi: eu te dei nas tuas mãos, a vitória é tua, Josué. Aleluia. Agora Josué está cheio de fé, cheio de confiança. Como é maravilhoso nós confiarmos em Deus. A gente olha para a situação e vê que é impossível, que não tem condições, que não há capacidade em nós mesmos. Mas quando nós ouvimos a voz de Deus e vamos para a peleja, a história é outra. Renova-se a fé, a alegria, a confiança, a ousadia, a intrepidez. Como é maravilhoso ouvir a voz de Deus. Então, Deus agiu, mandou uma chuva de pedras sobre aquele lugar. E é interessante que só atingiu o inimigo. Só o inimigo foi morto. Por fim, o Altíssimo fez os movimentos do sistema solar entrarem em pane. O sol brilhou por quase um dia inteiro sobre o campo de batalha. É interessante que o texto bíblico vai dizer que Deus fez tudo isso. Olha que coisa gloriosa. Versículo 14. Atendendo o Senhor, assim, a voz de um homem. Meu Deus, que coisa linda. O Senhor mandou chuva de pedras. O Senhor fez o sol parar, se deter, quase um dia inteiro. Alguns anos atrás, eu li que na NASA fizeram um tipo de um computador e foi detectado que estava faltando um dia no universo. E um crente que trabalhava naquele lugar disse que eu sei a resposta. A resposta está na palavra de Deus. E quando mostrou Josué, capítulo 10, versículo 13, e Isaías, aqui foi quase um dia inteiro. E a outra parte, para completar um dia, foi quando Josué pediu uma prova ao Senhor e o sol retrocedeu 10 graus, assim completando o dia. Porque o nosso Deus é o Deus do impossível. Aleluia. Nós sabemos que, na realidade, é a terra que gira em torno do sol. Mas com o conhecimento do autor da época, ele entendeu que foi o sol que parou. Mas nós compreendemos que foi obra das mãos de Deus, porque toda a natureza
todo o universo obedece à voz daquele que o criou, porque Deus atendeu à voz de um homem. Aqui no terceiro tópico, inclusive já explicamos por que tanta morte, porque os homens daquela cidade eram homens depravados, eram homens maus, eram homens pecaminosos, e nosso Deus é um Deus santo. A palavra santo no hebraico é kadosh, que significa cortar, separar. O Senhor Deus, Ele está separado de tudo isso. Ele não se contamina. A tolerância dele, a longanimidade dele é algo extraordinário. Se não fosse a longanimidade de Deus, nós seríamos destruídos. Aqueles homens tiveram muitas oportunidades de se converterem. Por que eles não agiram como os gibeonitas, que se arrependeram, foram buscar aliança, até se revoltaram contra os gibeonitas? Sabe qual a lição que nós podemos extrair aqui? É que os gibeonitas é um tipo de novo na fé, que vai buscar aliança no Deus dos crentes, aceita Jesus como Senhor e Salvador da sua vida, e de repente uma grande guerra começa contra a sua vida, para querer lhe afastar dos caminhos do Senhor. Mas deixa eu te dizer, se você é um jovem novo na fé, tem socorro de Deus para a tua vida. Tem alguém intercedendo pela tua caminhada. O inimigo não vai te destruir, o inimigo não vai te matar. Ele pode estar te cercando, mas vai chegar socorro de Deus ao teu favor. Assim diz o Senhor na tua vida. Aqui no segundo ponto, vamos falar sobre os reinos do norte, Josué capítulo 11. Primeiro tópico, Deus reúne os inimigos do norte. Segundo tópico, as armas da nossa milícia não são carnais. E o terceiro tópico, uma longa guerra. Se a Confederação do Sul era grande, a do Norte era maior ainda. O historiador Flávio Joséfo, ele alude que eram 300.000 homens na infantaria, 10.000 cavalos e 20.000 carros de guerra. E esses carros de guerra, eles ainda tinham umas varas de ferro nas rodas, que conforme eles iam percorrendo o caminho, eles iam matando muitos homens. Ao passo que o exército do povo de Deus era muito menor, era aparentemente insignificante. Mas a palavra de Deus foi: não temas diante dele. Não tenha medo, não te atemorize, não se angustie, não se desespere. Deus, ele ainda marcou a hora da vitória. Amanhã, a esta hora, eu os darei todos os feridos diante dos filhos de Israel. Josué capítulo 11, versículo 6. Aleluia. O nosso Deus é um Deus de vitória. Glória a Deus. Existem momentos que Deus deu vitória para o seu povo por intermédio de trovões. Existem outros momentos que o Senhor trouxe trevas para a terra. Lembra lá das 10 pragas? Existem momentos que o Senhor enviou tempestades. Meu irmão, Deus age de diversas formas. Deus opera de muitas maneiras. Muitas vezes nós esperamos que Deus venha agir de um jeito e Ele age completamente diferente, só para conceder vitória ao povo de Deus. Aqui no segundo tópico, as armas da nossa milícia não são carnais. Na conquista da terra de Canaã é comum a expressão: feriram ao fio da espada. Ou seja, os homens tiveram que ser fortes e corajosos para batalharem contra os inimigos. Como principal instrumento de ataque, uma espada forjada de bronze, de 25 a 30 centímetros.
O segredo da vitória deles era o Senhor e as nações sabiam disso. Na guerra, Israel usava lanças, arcos, usava fundas, dardos. Porém, o arsenal bélico de Canaã era gigantesco. Mas o grande segredo do povo de Israel, o grande segredo do povo de Deus, sempre foi e sempre será a presença de Deus. Aleluia! O segredo da vitória do povo de Deus é a presença do Senhor. Aqui no terceiro tópico do segundo ponto, uma longa guerra. Ora, se a Confederação do Sul foi liderada pelo rei de Jerusalém, Adoni-Zedeque, a Confederação do Norte ela foi liderada por Jabim, rei de Azor. Era uma cidade grande, fortificada. Era ela que liderava aquela região. Ela reuniu dezenas de cidades que eram inimigas entre si, só para pelejar inicialmente contra os gibeonitas, depois contra o povo de Deus. Flávio José vai dizer que esta guerra ela durou aproximadamente uns 5 anos. Outros historiadores vão dizer que ela durou 7 anos. A guerra foi uma guerra longa. E tem guerras na nossa vida que a gente não vence do dia para a noite. Realmente leva muito tempo. Mas se você perseverar em confiar no Senhor, é dele que vem o teu socorro. Aqui no terceiro ponto, conquistando o impossível. Primeiro tópico, Moisés é lembrado. Segundo tópico, o sol brilha sobre Gibeão. E o terceiro tópico, Josué fere 31 reis. Meu Deus, é forte, viu? Aqui nos capítulos 10, 11 e 12, nós podemos dizer que os capítulos mais sangrentos da Bíblia. Morreu muita gente. Nós podemos observar também que os hebreus, eles nunca se esqueceram de Moisés. Isso fala que a gente nunca deve se esquecer daqueles que abençoaram no passado, os quais deram o seu melhor para o crescimento do reino de Deus na terra. Meu querido, já passaram outros líderes de jovens na sua igreja, quem sabe você é um líder. Já passaram outros pastores. Nós estamos apenas dando continuidade. A história não começou hoje. A Assembleia de Deus Montese já tem algumas décadas. E quer saber? A igreja sobreviveu sem eu e você muito tempo. Tem muita gente que acha que é a última Coca-Cola no deserto. Dá uma olhadinha para trás. Já tiveram tantas regentes, tantos professores de escola bíblica, tantos pastores, tantos líderes. E quer saber, nós estamos cooperando, trabalhando agora, mas vai chegar uma hora, se o arrebatamento não acontecer, que a nossa hora também vai passar. Então, como é maravilhoso olharmos para trás, como Josué e o povo de Israel, e se lembrar de Moisés, aquele grande homem de Deus, que realizou um trabalho magnífico, um trabalho excelente, um trabalho exemplar. Josué poderia muito bem olhar para si e dizer: eu sou um guerreiro, eu sou um lutador. Moisés era um homem manso, nem se compara comigo, eu sou o cara, mas não. Eles estavam sempre glorificando a Deus pela vida de Moisés, lembrando de toda a trajetória, lembrando de suas palavras, lembrando daquilo que Deus usou. Valoriza teu líder, valoriza teu pastor, louva a Deus pela vida deles. Aleluia. O segundo tópico é: o sol brilha sobre Gibeão.
Os povos cananeus adoravam o sol e a lua. Deus fez com que o sol e a lua ficassem detidos, o que se constitui um grande testemunho para todos sobre quem é o verdadeiro Deus. Ora, se eles adoravam o Deus que era o Deus do sol, o Deus que era o Deus da lua, e o Deus deles não fizeram com que o sol continuasse, com que a lua continuasse o seu movimento natural. Isso só significa dizer uma coisa, que o Deus dos hebreus, ele é maior do que todos os deuses. Ele é maior do que o sol, ele é maior do que a lua, ele é maior do que o universo, ele é maior do que as galáxias. Deus, o Deus do povo de Deus, este é o verdadeiro Deus. Aleluia! Louvado seja o nome do Senhor. Aqui o terceiro tópico. Josué fere a 31 reis. Os reinos que foram destruídos conforme Josué 12 integravam 7 nações ou etnias: heteus, gigazeus, amorreus, cananeus, ferezeus, heveus, jebuseus, e todas foram destruídas. Estes povos eram considerados cananeus por serem descendentes de Cã, filho de Noé, e habitantes na terra a oeste do Jordão. Nós sabemos que os filhos de Noé, eles foram divididos em 3 regiões. Uma delas é a região do Egito, Canaã, para onde foi Cão. Jafé, ele ficou ali para o lado da Grécia, para aquela região. E o Sem ficou na Mesopotâmia, ali hoje onde seria a região do Iraque, né? Somente Deus, em seu grande poder e misericórdia, poderia em tão pouco tempo fazer com que uma nação de ex-escravos conquistasse uma terra excelente, habitada há muitos séculos por povos mais fortes do que eles. Depois vemos todas as lutas enfrentadas pelos hebreus, compreendemos porque Deus tinha dito a Josué que ele deveria ser forte e corajoso. A conclusão dessa maravilhosa lição é: a conquista da terra de Canaã foi um marco indelegável na história do povo hebreu. A partir de agora não haveria mais maná caindo matutinamente, nem água saindo da rocha, mas o alimento seria produzido pela terra, e da chuva dos céus beberás as águas, dando a entender que, mesmo naquela terra que manava leite e mel, a dependência em Deus ainda seria a única forma de viver feliz, bem feliz. Meus amados irmãos, o maná não cairia mais do céu, mas eles iriam plantar, eles iriam colher, eles seriam abençoados pelo fruto do seu trabalho. Comigo e com você não é diferente. A gente sabe que alguns jovens estão aí estudando, outros fazendo faculdade, alguns outros querendo abrir um consultório, uma empresa. E os primeiros anos nunca são fáceis. Mas o nosso Deus é um Deus que nos faz prosperar. É um Deus que abre porta. Por isso é preciso perseverar. A gente, há quase 14 anos atrás, Deus me deu uma revelação. Alguém me deu R$1.000, eu dei o dízimo dos 1.000, ficou 900. E eu disse: meu Senhor, se eu for pagar a conta, meu Pai, não vai dar para pagar nem a metade. O que eu faço com esse dinheiro? Aí eu fui dormir e tive um sonho tirando fotografias na igreja, na antiga igreja que fazia parte. Eu disse: já sei o que eu vou fazer. No outro dia, quando me acordei,
eu comprei uma câmera fotográfica. Muita gente ficou contra mim. Como é que pode, rapaz? Ganha um dinheiro e vai comprar câmera fotográfica? E aí na primeira semana nós revelamos 27 fotos. Na segunda semana foram 55. Na terceira semana foram 108 fotografias. E para a glória de Deus, agora em outubro, se Deus nos permitir, nós completaremos 14 anos da JW Produções Fotográficas. Os dias são difíceis de pandemia, mas Deus tem cuidado de nós. Nós continuamos dando dízimo e os projetos não acabam. A gente está construindo um estúdio, né, maior, por enquanto ainda está na garagem da casa da gente, mas a gente está construindo um bem maior e nós cremos na bênção de Deus na nossa vida. Ei, Deus tem nos abençoado e vai abençoar você também. Não se esqueça que o segredo do sucesso é a intimidade com Deus.